Eu tenho que dar uma desenrolada na minha pesquisa, escrever um artigo para publicar, cumprir as demandas lá das matérias que eu tenho que fazer para ganhar crédito, me engajar naquela ONG, trabalhar e, putz, eu vou ter que pegar uns freelas extras também esse mês, porque o gato ficou doente e tem que pagar o veterinário, né? E eu também vou num evento tal, e tem um outro evento X que eu também tenho que trabalhar nele. E eu fiquei de ajudar naquela revista da Pós, porque também vai pro Lattes, né? Então não dá pra dar bobeira. Tem outro evento também pra ir. Já são 2 eventos no mesmo mês e eu vou perder a aula de novo. Depois eu vou ralar pra fazer o artigo de fim de semestre, porque eu só dei conta de ler o texto da primeira aula, depois eu fiquei perdida. Não, pera, que eu também preciso cuidar da minha saúde. Fazer compra de mês, skincare, yoga, fazer comida, faxina. Oi? Tinha um fichamento pra entregar essa semana? Ai, meu Deus. Como que eu vou saber o que é prioridade? Como que eu estipulo prioridades entre coisas tão incríveis e que ou eu preciso fazer pra formar, pra me titular, ou então porque são coisas que parecem que eu só posso viver agora? Você está ouvindo o Homo Acadêmicos. E hoje a gente vai discutir esta bela e caótica rotina do universitário comum. Então já segue a gente aí na sua plataforma de streaming e manda esse episódio para aquele amigo ou amiga que precisa melhorar as prioridades na sua vida acadêmica. Você já descobriu como congelar o tempo? Em 2021, pandemia no talo, viralizou no Brasil um texto da Piauí chamado Parece Revolução, mas é só neoliberalismo, que começa com uma história de alunos negociando a quantidade de leituras que eles iam ter naquele semestre, como uma proposta de divisão de leituras para seminário, algo do tipo. E a pessoa que escreveu esse texto compreendeu essa proposta como uma marca de uma cultura mercadológica, em que os alunos estariam se vendo como clientes e decidindo o que eles consumiriam e quando. E aí, o texto recebeu várias respostas. Teve réplica, tréplica, foi maravilhoso. Acho que você já percebeu que eu adoro falar sobre essas coisas, né? Então, óbvio que eu vou achar maravilhoso quando as pessoas se colocarem para discutir a cultura acadêmica. O que a gente está tentando fazer, trazendo essa história, vamos refletir sobre até onde nossa dificuldade de gestão de tempo é causada pelas demandas obrigatórias dos nossos cursos e até onde são questões contextuais que a gente vive, para, a partir daí, buscar ferramentas e tentar desenvolver habilidades para lidar com tudo isso, para a gente fazer as pazes com as 24 horas que a gente tem no dia. Talvez você já tenha ouvido ou dito o que você faz da meia-noite às 6, quando alguém reclamou da quantidade de demandas. Algo que pode até começar como piada, mas que pode virar uma pressão, sim, e um abuso quando vem acompanhado de um aumento das demandas. Nisso, uma coisa a se considerar são os cursos que possuem uma carga de créditos bem alta para ser cumprida, que é um ponto discutido especialmente na pós-graduação. Tem umas análises que vão apontar que essa carga alta, acontece para suprir alguma falta recorrente do ensino básico. E, além disso, vem no combo as demandas altíssimas das agências de fomento à pesquisa e dos próprios programas de graduação, de pós, que estão querendo aumentar ou manter aí os conceitos. E, para isso, precisam de uma alta produtividade dos alunos e dos docentes, sem contar que ainda espera que eles que cumpram as burocracias, né? E essas coisas são aí um prato cheio para sufocar a agenda de qualquer um. Na pós-graduação da Poli, a gente tem que fazer 5 disciplinas do mestrado e mais 4 no doutorado. Mesmo parecendo pouco, as disciplinas são muito puxadas e cursar 2 matérias no mesmo período já vai te custar aí umas 20 horas semanais de estudo, o que deixa pouco tempo para a pesquisa em si. Diferente da graduação, aqui na pós você tem que tirar conceito A, que é acima de 80%. Isso é importante para a solicitação de bolsas de doutorado e do pós-doc depois. Isso coloca uma pressão muito grande nos alunos, não tem espaço para erro. A gente tem relatórios periódicos também. Na engenharia, com o apoio da indústria, é muito comum que empresas fechem contratos e financiem centros de pesquisa.
não envolvendo tantas agências de fomento à pesquisa do governo. Daí os alunos precisam enviar relatórios também para essas empresas financiadoras. Esses projetos costumam ser mais atraentes para os alunos, pois possuem mais verba para aquisição de equipamentos, para viagens a congresso, por exemplo. Então a gente precisa conciliar tudo, as disciplinas, os eventos, os relatórios, aprender a fazer compra e cotações para a universidade, acumulando funções, mas sem perder ainda o rendimento acadêmico, e gerando publicações e coisas do tipo. E ainda fazer tudo isso para receber bolsas que muitas vezes nem pagam o nosso aluguel. Eu mesmo tive que passar por tudo isso, e no final das contas eu consegui lidar com tudo, mas tive um custo bem alto. A saúde física e psicológica ficaram abaladas. Eu ganhei mais de 20 quilos e precisei começar um processo de terapia para lidar com ansiedade e distúrbios alimentares. Você acabou de ouvir o Lucas Neves, que é doutorando no programa de Engenharia Mecatrônica da Politécnica da USP. Você nem precisa ser o professor da disciplina para conseguir perceber quando tem alguém que não deu conta de ler o texto para a aula. Às vezes, você até queria debater com seus colegas aquele texto incrível que leu. Só que aí, chegando lá, você se depara com aquela dura realidade, que ninguém mais tinha lido o texto além de você. E isso é bem frustrante, né? Só quem já foi num clube de leitura que ninguém tinha lido o livro vai saber dessa sensação. Mas a verdade é que, para todo mundo, aluno, professor, sempre dá trabalho organizar o próprio tempo e as prioridades. E nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Uma parte considerável dos estudantes de graduação e pós da América Latina precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo. No último relatório da Unesco sobre o perfil do universitário na região, eles vão dizer que não tem nenhuma estatística completa da América Latina, mas eles vão citar alguns casos. Tipo de um grupo de universidades da Argentina que eles analisaram, em que cerca de 70% dos estudantes do terceiro, quarto e quinto anos de 3 cursos universitários trabalhavam e estudavam. Esse mesmo relatório diz que os estudantes que trabalham tendem a desenvolver uns maus hábitos de alimentação, de sono e de descanso, o que ainda pode ser somado com o consumo excessivo de álcool e de tabaco. Tudo isso são fatores que vão desaguar na saúde e que vão afetar o estudo e o trabalho. Nos últimos semestres do meu curso de Engenharia Química, eu estava fazendo estágio ao mesmo tempo em que o projeto de graduação. Nesse período, eu passava quase o dia inteiro entre essas 3 coisas. Era realmente muito complicado fazer tudo isso. Além de eu ter vindo de outra cidade. Então, com o que eu ganhava do meu estágio, eu tinha que pagar o aluguel, pagar minhas refeições. Era muito pesado e muito estressante no sentido de ver se eu tinha o suficiente. E era muito estresse, no sentido de a ver se me alcançava, sempre sacava tudo. O mês avançava e começava a acabar tudo. Então, a minha despensa era bem limitada. Só tinha um pouco de carne, uns vegetais. E no meu tempo livre ainda tinha coisa para fazer. Eu tinha que fazer comida, limpar a casa, lavar, além das tarefas e tudo mais que eu tinha que fazer e uns trabalhos que ficavam pendentes. Também tarefas e tudo o que chegara a ter pendiente de alguns trabalhos. E pues, la verdad, sí foi tempo complicado. A verdade é que foi um período muito complicado. E até fiquei doente porque não tinha tempo, não conseguia comer. Foi assim que os últimos semestres da graduação foram. Assim foi meus últimos semestres da carreira. A história do Héctor Mendonça, do México, que você ouviu na voz do Thomas Frizeiro, me lembrou a música Sancocho, do Santiago Benavides. Sancocho é um prato bem comum, bem popular na região do Caribe. É uma sopa. E na música ele fala do James, um menino que estava ali começando a universidade e que quando voltava da aula fazia uma surpresinha ali para a mãe dele, levando uns colegas que ele sabia que passavam fome para almoçar com eles. Todo empezó día al iniciar la universidad, cuando James supo de compañero en necesidad. Y aunque en su casa casi no había nada, le dijo que andara a ver qué pasaba. La mamá de James lo esperaba para almorzar. Aquel día había aún más poco que lo normal. Tremenda sorpresa al abrir la puerta y ver a su hijo con visita hambrienta.
Além disso, é bem comum que as demandas domésticas da família, como limpeza, alimentação, via de regra, fiquem nas costas das mulheres, sem falar do desafio da maternidade. O que a minha pesquisa identificou através de relatos de mulheres que são mães, né, que se tornaram mães durante o seu percurso, a sua graduação, ou que já entraram na academia como mães, é que, no geral, a academia, a universidade, o espaço universitário, ele é um espaço extremamente violento, né, de violências simbólicas, mas de violências muito significativas, que tornam essas mulheres excluídas do interior. Excluído do interior é um conceito tratado por Bourdieu, que vai explicar sobre esse aluno que é um excluído, mas está dentro do espaço. Ele está usufruindo desse espaço, ele foi inserido, ele teve acesso, mas ao mesmo tempo ele não consegue plenamente ali cumprir todas as normas, cumprir todos os prazos, se afiliar, e ele acaba se tornando um excluído desse interior. Os instrumentos de opressão, as violências simbólicas que estão imprimidas tanto na estrutura física das universidades, como falta de fraldário, de lactário, impossibilidade das alunas assistirem aulas com seus filhos ou de alimentar eles no bandejão, até questões subjetivas, como a do professor que reclama do choro do neném, ou que fala que não gosta de criança na sala de aula, né? Ou que reclama ou dá um, entre aspas, castigo, puxão de orelha a uma mãe que precisou faltar para levar o filho para o colégio, ou que não atendeu um prazo de um trabalho porque está gestante e teve que ir numa consulta, né? São diversos símbolos, né? Diversos instrumentos de opressão acabam tornando esse espaço muito violento, o que configura na vida dessas mulheres uma extrema dificuldade de estar naqueles lugares, um sofrimento enorme que só é sanado quando essa mulher encontra um movimento de mães, um coletivo materno, que vai atender, que vai acolher e que vai conseguir dar alguma condição para que essa mulher siga o percurso acadêmico dela e se forme. Você acabou de ouvir a Ivana Moura, que é pesquisadora em maternidade e permanência pela PUC-Rio. E esses casos que ela menciona ajudam a gente a ver que a universidade precisa trabalhar melhor as políticas de permanência. E que a universidade não é só sala de aula, também é tempo de deslocamento para ir e voltar, é tempo de estudo em casa, na biblioteca, tem que fazer comida, tem que amamentar, no caso das mães, produzir trabalho de fim de semestre, produzir artigo, produzir trabalho de conclusão de curso, e assim vai sobrando menos tempo para criatividade, para aqueles encontros que vão potencializar tanto a produção acadêmica, para o descanso, para o lazer. Até porque aprender a fazer a gestão de tempo não é algo só para fazer a gente produzir mais. Eu acho que o grande problema tem a ver com uma ideologia do gerenciamento do tempo. Você está ouvindo Robson Cruz. Ou seja, você nunca teve tanto discurso, tanta ferramenta, tanta publicação sobre gerenciamento do tempo e nunca foi tão difícil gerenciar o tempo. E aí a gente ainda tem que lembrar de um contexto mais macrosocial também. Esse tema mostra como muitas vezes a gente desvincula problemas de ordem macroestrutural de problemas psicológicos individuais na vida acadêmica. Nesse sentido, o gerenciamento do tempo hoje ele é uma ideologia, né? Criou-se então a ideia de que gerenciar o tempo é só uma questão de saber gerenciar o tempo e não do aumento absurdo de microatividades cotidianas que há 20 anos atrás não existiam, né? Ou até menos de 20 anos. Então a gente é uma geração no qual há uma constante ideia de que eu deveria estar sendo capaz de gerenciar o tempo, ao mesmo tempo que há sobre nós uma imposição de lidar com tarefas que a gente não lidava com a mesma velocidade e que elas nem existiam há poucas décadas. Você imaginar a própria comunicação. Você imagina que um sujeito pré-internet, que é algo muito próximo temporalmente, ele marcava uma reunião para falar de algo, por exemplo, sei lá, com orientador, orientadora. Hoje, seu orientador, orientadora, é possível vocês terem 10 conversas, 10 mensagens em 5 minutos.
no WhatsApp, no e-mail, na rede social. Então, a grande questão para mim é produzir um senso de realidade maior sobre o tempo. Lembrando que ainda a gente tem outro problema sobre isso. A ideia é que eu sou capaz de ser, não só de fazer, mas de ser várias coisas. Esse fenômeno aparece, por exemplo, muito recorrente numa ideologia da identidade múltipla, né, em termos de atividades, né? Não é incomum hoje você ver no currículo das pessoas, né, ou no perfil das pessoas em redes sociais, elas dizendo que são estudante, doutorado, mais umas 5 coisas. Eu sei que tem nisso uma questão com trabalho, necessidade de trabalho, mas você vê as pessoas querendo ser coisas que demandam muito, como, por exemplo, você vai ver lá um perfil que a pessoa é doutoranda, é artista, é DJ, tatuadora, dentre outras coisas. E aí, eu fico imaginando quando que essa pessoa vai conseguir fazer uma tese. Ela não vai conseguir fazer, né? Só se dedicar à tese já é muito difícil, considerando que a maioria de nós precisa fazer a tese ou dissertação e ainda trabalhar. Como estudantes, pesquisadores e professores, parte do nosso tempo é gerido de forma autônoma. É a gente que vai administrar. E por isso que, de certa forma, é flexível. O que pode passar, para quem está do lado de fora, uma falsa impressão de que o nosso tempo não está comprometido, de que a gente está disponível o tempo inteiro. Raramente a gente vai precisar bater ponto. Então, se não for a gente planejando o nosso tempo, quem é que vai? E se a gente não planeja nem o tempo de trabalho, imagina planejar o descanso que a gente precisa. Se a gente não planejar o nosso tempo, ninguém vai planejar o nosso descanso. Se não bastasse isso, tem um relatório da eMarketer de 2023 que identificou um alto investimento de tempo em serviços de streaming e redes sociais. Os latino-americanos gastam, em média, umas 3 horas e 31 minutos em redes sociais e trocando mensagens, e mais aí 1 hora e 35 minutos em streaming e TV online. Se você quiser levar um susto, dá uma olhada no contador do seu celular. Por quanto tempo que você está utilizando seu celular diariamente? E em quais apps que você gasta mais tempo? E, na verdade, nem é só sobre o tempo que fica no aplicativo, mas como que esses aplicativos estão moldando a nossa forma de acessar as coisas. E não, esse papo não serve só para criança e adolescente. O nosso limiar de atenção diminuiu bastante por conta do consumo de vídeos curtos, que nos captam ali nos primeiros segundos, e em menos de 2 minutos, 1 minuto, a gente já está de novo em outro e mais outro vídeo. Isso tudo afeta como que a gente vê o tempo. Daí que a gente fica adiando o término ou o início de uma atividade, inclusive o próprio descanso, se tapeando ali com o celular. Até porque dá pra procrastinar com coisa útil também, né? Quem nunca fez faxina, bateu um bolo, só pra não começar a fazer aquela leitura? Apesar de procrastinação ser um ponto importantíssimo para falar de gestão de tempo, a gente não vai entrar nisso aqui. Mas a gente vai deixar o material de leitura lá no site e também um exercício de reflexão sobre os nossos sabotadores. O link vai ficar na descrição do episódio. Um dos desafios que a gente mais ouviu de estudantes e pesquisadores foi a falta ou perda de foco. E eles têm total razão. Esse é um dos inimigos da nossa gestão de tempo. Quando a gente não sabe bem o que quer ou o que está fazendo, qualquer coisa serve ou não serve, né? Por isso que a gente vai bater 1000 vezes na tecla da importância do planejamento de pesquisa e do planejamento de texto. O planejamento de pesquisa ou do texto, pensando nesses trabalhos menores de final de semestre, por exemplo, faz com que o foco fique mais claro. Isso ajuda a gente a definir quais disciplinas escolher e em quais atividades eletivas se envolver. Claro que a gente tem que deixar umas brechas abertas, até para enriquecer nossa pesquisa. Nessas coisas que a gente se envolve e que vão para caminhos diferentes da nossa linha, a gente deixa a mente mais oxigenada para ideias. Mesmo assim, é preciso estruturar o norte do que a gente quer, para a gente saber até onde que a gente estica essa cordinha.
e também para saber para onde voltar. Porque senão a gente fica zanzando de coisa em coisa, de área em área, e quando vê, puf, vai dar prazo de entrega de final de semestre, vai dar prazo de qualificação, de defesa, e seu cérebro ainda vai estar igual uma barata tonta. Ok, atividades extracurriculares são importantes, mas de quantas atividades que eu preciso? Alguns compromissos que a gente assume são pontuais, outros são semestrais, anuais ou até mais longos. Então, faz o exercício de tirar seus compromissos apenas da sua cabeça e colocar no papel para visualizar melhor o volume de tempo que você está comprometendo. E eu não estou falando só de compromisso do tipo reunião, aula, mas de tempo que você leva para elaborar o que precisa dentro de cada um desses compromissos. Por exemplo, você coloca lá, trabalhar num evento X, mas o que está dentro desse evento? O que você precisa fazer dentro desse evento? Então, enumera, preciso fazer post, e aí você consegue dar uma dimensionalizada melhor no que significa esse fazer post, quanto tempo que você leva para fazer isso. Lembra que eu disse há alguns minutos que era importante se envolver em coisas diferentes para trazer uns novos insights? Então, conseguir enxergar em uma lista ou numa agenda quando que você vai ter mais ou menos tempo livre sempre ajuda a entender nosso limite, ou como que a gente consegue ser mais flexível até para se envolver com coisa diferente. Você já deve ter ouvido aquela frase do trabalho enquanto eles dormem, como uma referência à superioridade do trabalho em relação ao descanso. Tá certo que em determinados momentos a gente pode precisar mesmo estudar ou trabalhar com mais afinco, mas se essa for a prioridade, a gente corre o risco de se sobrecarregar e deixar de lado coisas que trazem sentido para a vida. E isso não tem consequências muito positivas para a nossa saúde, não. A sobrecarga, ela pode vir acompanhada de estresse e exaustão que vão ser prejudiciais para os relacionamentos que a gente tem, para a nossa saúde e até mesmo para o nosso trabalho. Estabelecer limites com os estudos, com o trabalho e planejar momentos de descanso na sua rotina é um ato de coragem que vai te permitir ter mais equilíbrio e condições de continuar a se desenvolver. E quando a gente fala de descanso, não está falando só de dormir ou sentar no sofá para assistir série, mas de fazer atividades significativas para você, como tomar café no meio da semana com aquele seu amigo, sua amiga que você não vê há séculos, sair para um parque, fazer uma atividade ao ar livre, ir para o cinema, ler um livro que não tenha nada a ver com o que você estuda, sentadinho ali, relaxando na varanda, jogar com seus amigos, que mais? O importante no descanso é que você se conecte com você mesmo. E para isso, você precisa saber qual tipo de atividade mais te descansa em cada momento. Sabe quando a gente escuta na voz do Milton Nascimento, pra gente lembrar que o sono é sagrado e que alimenta de esperança o tempo acordado de viver? Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Então, é isso. A gente não quer que você estude e trabalhe enquanto eles dormem, mas que você possa se lembrar que o descanso é importante para nutrir os sonhos do seu dia. Eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, mas, de novo, se você não incluir o descanso na sua gestão de tempo, ninguém vai fazer isso por você. Se você está pensando em como lidar com essas várias demandas da universidade e da vida de maneira mais prática, a gente separou algumas estratégias que talvez possam te ajudar no seu processo de aprender a ser um pesquisador, um professor ou um estudante. A gente não acha que seja possível controlar totalmente o tempo, e nem tem uma proposta para somente aumentar a produtividade nessa vibe coach. Mas a gente quer falar de estratégia de gestão de tempo porque a gente acha que quando a gente entende melhor o nosso tempo, como que a gente lida com cada atividade e os nossos limites, a gente pode viver, trabalhar e estudar com mais qualidade,
até porque a gente vai se lembrar da importância do descanso ali também. Então, se você tem dificuldade de se concentrar nos estudos, pode ser que o seu ambiente de estudos que está te atrapalhando. Eu não estou falando que você precisa ter um mega escritório só para isso, mas você pode começar por algumas coisas pequenas, tipo arrumando sua mesa, por exemplo. Que tal tentar dar uma limpada no seu local de estudos e deixar só o computador, uns livros, caderno, coisa que você realmente for usar. E também aquele conselho clássico, tirar o telefone de perto pode ser um bom início para evitar distrações. Inclusive, tirar o telefone de perto na hora do descanso também. E falando em distrações, é legal também tentar entender se para você funciona melhor estudar em um local mais silencioso ou se tá tudo bem ter ruídos aí em volta. Se essa não for a sua realidade, né, ter um lugar silencioso, considere a biblioteca da universidade, pode ser uma boa saída. E outra questão que a gente escuta muito é esse papo de que fazer pesquisa ou pós é algo inevitavelmente solitário. Precisa ser mesmo? Claro que é bom ter o nosso momento sozinho também, mas não precisa ser sempre assim. Você pode combinar com outros colegas ou amigos, mesmo que eles sejam de áreas diferentes, para vocês estudarem ou escreverem juntos. Daí podem até usar o método Pomodoro. Dá para fazer isso na biblioteca ou até reservar alguma sala na sua faculdade. Já viu que tem gente que rende muito mais na academia quando está com outras pessoas? A lógica é parecida. Tem gente que faz isso inclusive para estudar online pelo Discord. Acaba rolando o que chamam de buddy doubling. Você acaba meio que espelhando no outro e isso te dá mais ânimo para terminar as jornadas. Um exemplo bem bobo. Você saiu da sua casa para encontrar seu colega para estudar e você tá vendo ele ali super focado, estudando, escrevendo. Você não vai pegar seu celular para ficar enrolando enquanto ele tá ali trabalhando na sua frente, né? Você acaba entrando no mesmo ritmo. Um inspira o outro. E ainda podem usar os intervalos para trocar aquela fofoca edificante. Agora, se você sente que não está conseguindo fazer uma mesma atividade por muito tempo, está com inveja dos seus colegas que ficam mais de 1 hora concentradíssimos numa única atividade, não se preocupe, isso é normal. E também pode ser questão de treino. E uma estratégia para te ajudar a não se cansar demais e desistir da atividade que está fazendo é colocar um cronômetro, para que você estude por uns 25, 30 minutos, aí faz uma pausinha de uns 5 minutos e depois volta e repete o ciclo. É isso que a gente chama de método Pomodoro. Pode parecer besteira, mas dividindo o nosso trabalho em blocos menores e incluindo pequenos momentos de descanso, a gente está ajudando o nosso cérebro a assimilar melhor algumas informações que podem ser novas ou difíceis de serem compreendidas. E nesse processo vai tentando se observar também, porque pode ser que fazer blocos um pouquinho maiores de 1 hora, em vez de blocos de 25, 30 minutos e depois intervalo, funciona melhor para você. Tenta entender qual que é o seu ciclo de concentração. E falando em dividir o momento de estudo em blocos menores, você sabia que uma boa estratégia para se entender em relação à sua demanda é fragmentar grandes atividades em pequenas partes? Imagina a seguinte situação. Você está em uma trilha de bicicleta e se depara com 2 caminhos que levam para o mesmo lugar. O primeiro caminho tem vários morros menores, com pequenas áreas ali de descanso entre esses morros. E o segundo caminho é somente uma montanha bem alta. Agora, me diz, por qual dos 2 caminhos que você vai se sentir mais capaz e com mais motivação para subir? Acho que o primeiro, né? Pesquisar é parecido. Então, dividir um conteúdo, uma atividade grande em porções semanais, menores, pode ajudar a gente a parar de procrastinar, porque aí a gente vai se ver progredindo de uma forma mais palpável e se sentir mais capaz. Você já reparou que aprende mais sobre uma matéria em que tem que entregar semanalmente uma atividade sobre o que vocês estão estudando? Porque além do dever de entregar a tarefa, isso acontece porque a gente se sente mais motivado quando tem metas um pouco menores para cumprir,
mas que não deixam de ser desafiadoras, em vez de só uma enorme e que a gente nem sabe por onde que começa. Nessa jornada de tentar ser uma boa governanta do meu tempo, uma coisa que me ajuda bastante é começar a entender quanto tempo que eu levo para fazer cada coisa. Por exemplo, antes de dizer para mim mesma que esse texto aí eu leio de manhã antes de ir para a aula, eu preciso ver o texto, dar uma lidinha ali por cima mesmo e tentar entender se é um texto de leitura rápida ou um texto que eu preciso ler várias vezes para entender. E eu sei que não é fácil e que ainda parece um cálculo bem abstrato, mas, outro exemplo, dependendo do assunto do texto que eu preciso escrever, eu tento também ter algumas noções de, eu consigo falar sobre isso aqui por umas 2 horas. Então, o texto vai fluir super bem. Mas se vai ser para escrever sobre isso eu preciso ler X, Y, Z, então o processo vai ser mais lento. Isso tem me ajudado a explorar a virtude da prudência e do foco na hora de assumir compromissos. Porque, por mais que seja uma oportunidade incrível, qual a chance do meu cérebro virar uma sopa de letrinhas se eu assumir esse compromisso que eu não vou dar conta? Ou então, se essa oportunidade é tão incrível e eu não posso abandonar, será que não tem outra coisa que eu possa deixar de lado para poder abraçar essa oportunidade? Sem fazer disso um hábito, né? Largar algo sempre que aparecer algo supostamente melhor. Mas como conseguir mais sabedoria para tomar esse tipo de decisão? Para aproveitar melhor o tempo, a gente precisa desenvolver foco e atenção. E essas são virtudes, mesmo que de primeira não possa parecer. Na era do vício em redes sociais, do vício em dopamina, está proliferado o fenômeno da FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de não conseguir acompanhar as atualizações e os eventos, o que está acontecendo, fazendo que as pessoas entrem obsessivamente várias vezes por dia nas redes sociais e que elas fiquem conectadas o maior tempo possível. Com tudo isso, o foco e a atenção vão se tornando virtudes cada vez mais em falta. Quem me ensinou isso foi a Ana Bezerra Felício. Ela é doutora em Linguística pela Unicamp e pesquisadora das emoções em Sêneca. Então, vamos iniciar com definições. O foco é a prontidão em estar presente, mantendo as distrações longe de nós. Para a gente permanecer focado em uma atividade, é importante que a gente tenha cuidado com as emoções. Por mais contraditório que pareça, as emoções nos fornecem foco. E a verdade é que por muito tempo as pessoas acreditaram que as emoções trabalhavam meio que em oposição à racionalidade e que só atrapalhavam no julgamento correto de algo, de uma situação, ou na atenção àquilo que realmente importa. Mas, na realidade, a emoção afeta a configuração e a constituição do nosso pensamento. Para falar isso em palavras simples, não existe pensamento sem emoção. As emoções promovem interesse e vontade de compreender e fazem com que a gente queira ler, contemplar um assunto específico, conhecer algo novo, e tudo isso tem a ver com inteligência. Quem aqui nunca sentiu ansiedade atrapalhando o foco e a concentração, né? E acho que isso já aconteceu com todo mundo. E assim então como as emoções podem atrapalhar, elas também podem ajudar. Por isso que refletir sobre as emoções que sentimos enquanto nos preparamos para uma tarefa pode ser interessante. Então pensar o que eu estou sentindo, o que me motiva a fazer essa tarefa. E a motivação então pode ser tão simples quanto preciso entregar isso amanhã. Uma sensação de urgência pode ser um motivador de foco, mas é melhor que não seja sempre assim, né? Para desenvolver toda e qualquer virtude intelectual, é fundamental praticar. Todas as virtudes intelectuais são desenvolvidas, são aprendidas, ninguém nasce desse jeito. No começo, a prática não vai ser tão perfeita, vai ser cheia de equívocos, com umas motivações duvidosas, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Ter boas informações é um ótimo começo para depois praticar. E, com certeza, ter umas pessoas que a gente admira como modelo também ajuda muito. A gente não se faz no vácuo. Por isso que contextos culturais em comunidade são fundamentais.
Às vezes, compartilhar sua agenda com um amigo ou uma amiga de confiança que possam te dar um puxão de orelha quando você precisa parar de procrastinar ou reajustar o rumo pode ajudar. A verdade é que, para ter prudência e saber quando assumir e quando não assumir compromisso, é algo que vai fazer a gente passar por muitos erros. Porque se tem algo que requer muita prática é que a gente aprenda a dizer não para as coisas. Às vezes, a gente superestima nossas habilidades de gerenciar o tempo, mas às vezes a gente subestima. Só quebrando um pouco a cabeça que a gente vai aprender quanto tempo que leva pra gente fazer cada coisa. E aí, depois de errar algumas vezes, a gente consegue assumir uma quantidade mais adequada de compromissos. E essa sabedoria prática, que permite que a gente possa discernir as situações, só vai vir com o tempo. Mas em resumo, não fique sozinho, sozinha, não se isola e busca uns modelos de pessoas que te inspiram. E analise aí os bons hábitos que você já tem e pratique esses hábitos com ainda mais intencionalidade. Quando a gente escuta falar de prudência, às vezes parece uma coisa meio etérea, né? Mas a verdade é que ela norteia coisas bem terrenas, como a nossa agenda semanal. São virtudes que vão ajudar a gente a tomar decisões. E conectando com algo que a gente falou lá no começo do episódio, a gente realmente precisa se envolver com tudo? O que eu posso deixar de lado ou para outra etapa da minha vida? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas clica agora no link da descrição do episódio para visitar o nosso site. Lá você vai encontrar, além do exercício que eu já comentei anteriormente, outros exercícios para você poder tirar um tempo para refletir sobre a sua rotina e a sua organização. Além, claro, de ver o guia de diálogo com as perguntas que você pode usar no seu clube de escuta do Homo Acadêmicos. Você ouviu Homo Acadêmicos. Roteiro e apresentação por Débora Vieira. Apresentação em espanhol por Esteban Munhoz. Apresentação em inglês por Alejandra Ortiz. Apoio no roteiro Robson Cruz, Ana Bezerra Felício e Raquel Maia. Apoio com os recursos Ana Bezerra Felício, Débora Vieira, Elisa Feres, Josué Almedo e Raquel Maia. Tratamento de roteiro por Frederico Lopes. Apoio em comunicação Elisa Feres e Lorena Brondani. Edição e distribuição por Laura Beber. Design gráfico e web por Amanda Lopes. Tradução para o inglês por Tomás Friseiro. Tradução para o espanhol por Débora Vieira. O podcast Homo Acadêmicos é um projeto financiado pela Fundação John Templeton e não necessariamente reflete a opinião da Fundação. Acesse o site www.homoacademicos.org para saber mais sobre nós e encontrar nossos recursos.